Obrigada, Thalia. Tô muito contente. A gente acabou de colocar o sensor no Iago. Ele tá com 3 anos, né? 3 anos. Ele tem quanto tempo de diagnóstico? Ele é diagnosticado desde os 10 meses, então tem aí uns 2 anos e dois Nossa, é meses. pequenininho. É, desde os 10 meses de vida. 10 meses ele teve o primeiro coma, a primeira cetoacidose, né? Que já tinha sido seguida de uma internação por bronquiolite. Aí a gente não conhecia, assim, porque eu tinha como diabetes o meu pai, né? Que era diabético tipo 2. O avô dele, por parte de pai, também é tipo 2. E a mãe da minha mãe, minha avó materna, também é tipo 2. Mas Uhum. até aí, assim, nunca tinha tido nenhum caso parecido. Eu nunca tinha conhecido ninguém com caso parecido. Aí foi quando ele começou, deu os primeiros sintomas, né? Que eu achei que poderia ser por outros motivos, que era o excesso de xixi, destruiu uma cama minha, a fralda dele não segurava, muita sede e a perca de peso repentina, né? De repente, tipo assim, ele sempre foi, desde o nascimento, ele foi um bebê robusto, bem gordo, assim. Aí, de repente, ele emagreceu. Aí foi quando ele passou mal, começou a passar mal, a gente achou que poderia ser bronquiolite novamente. E Uhum. levamos em alguns hospitais, eles trataram como crise respiratória, até que a gente Tadinho. terminou na Santa Casa. Aí terminamos na Santa Casa. Quando chegou na Santa Casa, eles perguntaram se eu já tinha feito o exame glicêmico nele. Eu falei que não. Aí eles pediram para fazer uma ponta de dedo e o exame de sangue. Aí foi quando já vieram, tipo, extremamente desesperados para internar, porque no aparelho tinha dado HI, né? Uhum. Aí já foi para internação, já foi para emergência. Aí passou 10 dias. Aí a primeira internação dele, ele foi entubado, precisou ser entubado. Tadinho. Ficou 4 dias entubado. Aí estubou, ficou mais 7. Aí passou mais ou menos um mês de diagnóstico, a gente voltou para casa, começamos o tratamento com a insulina do SUS. Ele começou a ter muita diarreia, Quando você fala insulina do SUS, qual que é? A NPH? isso, a NPH Tá. e a rápida. Que aí a gente Nossa, pegava. gente, ele tinha 10 meses usando NPH. Ele tinha 10 meses usando a NPH, inclusive a mesma quantidade que ele usa hoje em dia das insulinas que ele usa normalmente, né? Ele usava 4 unidades de NPH e as outras de acordo com o destro, né? De acordo com a ponta de dedo. E aí ele teve, né, a melhora, voltou para casa, só que aí depois começou a vir diarreia, ele reclamava de muita, tipo, ele ficava fazendo força como se estivesse com dor na barriga. A gente retornou com ele novamente, outra cetoacidose, depois de um mês, a segunda cetoacidose. Aí já foi mais leve, né? Aí ela explicou que era o começo do diagnóstico, que ainda estava muito precoce, era muito difícil o controle, mesmo com as insulinas ainda estava muito, extremamente, muito desregulado. Uhum. As meninas, tipo assim, eu não sei Ele se ele ainda tá. mamava, ele ainda mamava no seu peito? Não, não, ele parou de mamar no peito com 6 meses, que meu leite secou, né? É, como eu tive a perca do meu pai, ele nasceu 10 dias depois do falecimento do meu pai. Então, os primeiros meses, assim, de vida dele, pra mim, foi bem, bem difícil, que era, ao mesmo tempo, acostumando com a ausência do meu pai, que era extremamente presente, e tentando acostumar com uma criança pequena em casa, né? Uma outra criança pequena em casa. E aí foi quando deu a segunda cetoacidose foi um pouco mais leve. Aí foi quando eles decidiram entrar no processo para uma nova insulina para tentar ver se mudava um pouco o quadro dele, né? Por conta, Graças a Deus, né? graças a Deus, eu Ah, não tenho. gente, eu quero morrer com essas coisas. Enfim, tá. Hoje ele tá usando qual insulina? Hoje em dia ele usa a Asparte, né? A gente conseguiu pelo processo a Asparte e a Uhum. Degludec da Tresiba. Ah, legal. Quanto de Degludec ele tá usando? Ele usa 4 pela manhã. Tá. E a Asparte, você já consegue fazer contagem com ele ou vocês estão com o esquema da tabela? A gente está com o esquema da tabela, porém Uhum. eles já pediram para a gente começar a estudar, né, a contagem de carboidratos, porque como o dele ainda é muito, a glicemia dele é muito instável, eles querem passar para a bomba de insulina. Uhum. Aí ela falou, né, para passar para a bomba precisa estar extremamente craque na contagem de carboidratos. Então eu uso o aplicativo que eles me passaram, um aplicativo lá da Santa, e aí é por ele que eu vou fazendo, porque pela cabeça eu ainda sou um pouquinho perdida, mas o aplicativo já ajuda bastante, né? Tá, eu te ajudo com isso, se você precisar, durante esse tempo ou depois, a gente vai conversando e vai ajustando isso também, tá? A Tá. doutora Laura que te pediu pra você me seguir, não foi? Isso, foi ela mesma. Gente, é maravilhosa, Ah, maravilhosa. toda vez que quando o Iago tá lá, como eu acho que
das duas cetoacidoses, eles sempre falaram que o Iago, tipo assim, era como se fosse um bebê surpresa ali na Santa Casa, porque praticamente era um dos mais novos, contanto que quando a gente vai para as consultas de rotina dele, ele praticamente é o único, assim, a única criança menor que tem é ele, porque o Uhum. restante crianças maiores. Então, tipo assim, é igual ele ficou famoso lá na Santa Casa. Na época, ele tinha um cortezinho de cabelo tipo samurai, que eu amarrava aqui em cima, sabe? Só cortava dos lados. Aí o pessoal vinha, falava assim: quem conhece o samurai vem para visitar, e quem não conhece vem para conhecer. Porque a história dele ficou famosa na Santa Casa inteira, porque, assim, foi uma coisa que os doutores veio e eles falaram, eles chegaram a falar, eles trouxeram um carrinho de parada, só que eu tava tão perturbada com ele, a descompensação do corpo, que eu nem liguei. Depois, quando eu me acalmei, ficou tudo certo, eles chegaram, conversaram comigo, explicaram sobre o diagnóstico, a doutora falou, mãe, eu sei que pode ser um pouco pesado para você, mas a gente tem que falar sobre os riscos que tinha, que teve, que tem, e aquele carrinho de parada que a gente colocou do seu lado era para o seu filho, a gente só estava esperando ele parar. Porque o estágio que ele chegou foi assim, gravíssimo, gravíssimo, que a gente estava desesperado procurando alternativas para poder tentar salvar a vida dele, porque a gente não estava conseguindo. A gente realmente não estava conseguindo. Então, graças a Deus a gente conseguiu, mas assim, estava tudo preparado para ele parar mesmo e eles já começarem com as outras coisas. Contanto que é, eles queriam me tirar da sala, né? O pai, ele precisou ficar pro lado de fora, eles não deixavam duas pessoas, então, como ele tem a minha filha mais velha, o pai ficou com a minha filha e eles queriam porque queriam tirar. Eu falei, ó, não vou sair. Falei, vocês podem ficar tranquilos, eu sou da área da saúde, não é nada que seja impressionante para mim, né? Intubação. Então, eu quero ver meu filho, eu quero ficar aqui. Eles não me deixaram ficar próximo, mas me deixaram dentro da sala, no canto da sala. Fizeram tudo que tinha para fazer e aí ele ficou os primeiros dias na emergência. Depois, quando teve a melhora, aí ele passou para retaguarda, da retaguarda passou para a clínica pediátrica e aí foi quando a gente teve alta. Você Mas foi acha que quando ele estava com aqueles sintomas de broncopneumonia, o que que era? Bronquiolite? Você acha que se tivesse sido feito uma ponta de dedo lá no primeiro hospital que você foi, você não teria passado por tudo isso? eu acho. Eu acho que se tivesse feito, pelo menos a ponta de dedo, não teria acontecido isso. Porque, assim, o nível, igual eles falaram que quando eles fizeram os exames dele, eles falaram assim, mãe, não tem como a gente te dizer concretamente quantos por cento do pâncreas dele ainda funciona. Provavelmente ele ainda produz bem pouca quantidade de insulina, mas pode ser que o pâncreas dele ainda produza algum resquíciozinho, né, de insulina. Mas, assim, a gente não tem como certificar a quantidade e nem por quanto tempo que isso vai continuar. Mas é assim, talvez eu acredito que se tivessem feito esse exame antes, poderia sim ter identificado e poderia ter evitado, porque assim, tava meio que no começo da introdução alimentar, não era uma coisa que comia doces, mas comia muita fruta, bastante fruta, sempre gostou de bastante fruta. Então, tipo assim, sempre se esbaldou em frutas doces, tipo melancia, adorava melancia, só banana que ele não suporta banana, nem o cheiro, ele não gosta de jeito nenhum. Mas, tipo assim, sempre gostou de laranja, sempre gostou de tudo. Então, tava na introdução alimentar, ele comia tudo, fazia as papinhas, né, bonitinho pra ele, com abóbora, tipo, coisas assim, que tem um doce Uhum. próprio alimento. Então, eu acredito sim que se tivesse feito, de repente, uma ponta de dedo no, na, Você na viu primeira. que foi aprovada? Você viu que foi aprovado o projeto de lei que agora é obrigatório fazer? Ai, vi, gente, eu fiquei tão feliz. Todas as coisas assim que eu vou acompanhando, eu vi que foi até o que o Tami postou, né? Que foi, eu Sim. acho que repostou também. Nossa, eu fiquei super feliz, porque assim, são coisas que eu acho que só quem tem um DM1 na vida, até mesmo o DM2 também, porque às vezes a gente vê, parece que eles meio que tiram um pouquinho o DM2 e se concentram no DM1, mas eu acho que é a mesma doença, é os mesmos riscos, muda algumas coisinhas, mas assim, eu acho que teria que ser o mesmo direito para os dois, mas eles ainda pegam mesmo no DM1, mas eu fiquei, qualquer mudancinha assim que tem, eu fico extremamente feliz, assim, porque só Ótimo. quem tem um E o sabe como. sensor também, né? Sensor para criança também foi liberado. Então, muito provavelmente, ainda mais por você fazer o atendimento onde você faz, né? Parece que não, mas aqui em São Paulo, quem faz atendimento em ambulatório do SUS tem acesso mais fácil. O Sim, pessoal da sim. Santa Casa.
É, Nossa, se eu for ficar falando da Santa Casa aqui, a gente só vai falar bem da Santa Casa, porque eu sou apaixonada. O professor, o médico da Vitória, você conhece, que é o chefe lá do ambulatório. E eu trabalhei lá um ano como voluntária, depois eu trabalhei muitos anos com a Roche lá, tanto com os adultos quanto com as crianças. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, né? E, e eles dão entrada para sensor, dão entrada para bomba mesmo, sabe? O que precisa para a pessoa, né? Eles conseguem, assim, é muito legal. Bom, então vamos entrar aqui no que interessa. A gente fez a instalação do sensor e eu queria pedir para você continuar com a sua rotina normal, Certo. tá? Porque o sensor, eu quero que ele venha na sua vida para te mostrar as coisas que você não consegue ver, Sim, sim. né? Porque a gente faz ponta de dedo, a gente vê uma foto do momento. E o sensor é como se fosse uma gravação, um vídeo de tudo que está acontecendo, tá? Então, Certo. continua fazendo ponta de dedo. A gente sabe, você deve saber que tem diferença muitas vezes, né, da pontinha de dedo para o sensor. Então, eu não quero mudar essa rotina do Iago, até porque terminando esses 14 dias, a gente não sabe, né, como é que vai ser, se ele vai conseguir o sensor ou não. Então, eu gostaria que não alterasse nada na rotina dele, para que quando terminasse o sensor, ele não percebesse que ficou ruim de novo, por exemplo. Ah, Sim, furava o dedo, colocou o sensor, parou de furar o dedo, e aí agora vai ter que furar o dedo de novo. Então, para não ter essas quebras de rotina, que para uma criança pequena a rotina é muito importante, você vai seguir normal, tudo normal. Tudo bem? tudo bem. A diferença que costuma dar na ponta de dedo para o sensor é porque a glicose, né, quando a gente come, quando tem qualquer alteração, primeira coisa que muda é o sangue, né? Uhum. Então tem um valor de glicose lá no sangue. Aí dá um tempinho, esse valor, ele passa a glicose, ela passa para o líquido intersticial, que é um líquido que fica entre as células, que é onde fica o filetinho do sensor, fazendo a leitura. Certo. Então tem um tempo, uma demora assim para o que está no sangue chegar lá no líquido. Então pode ser que nessa demora, então sempre primeiro é no sangue e depois no líquido. Então o sensor é como se fosse uma fofoqueira atrasada. Sim, Ou ela vai te contar uma história que já passou. Ela tá te mostrando um negócio que já passou um pouquinho, né? Então isso costuma dar uma diferença quando você tem algum fator que impacta mais a glicemia. Então, por exemplo, comida, sei lá, se ele é mais ativo, né? Quando ele tá mais ativo, você percebe que tem uma variação maior. Mas quando ele tá mais quietinho, ou na madrugada, que ele tá em jejum e que você não tem muita interferência das coisas, os valores costumam bater mais, certo. tá? Então, mantém ponta de dedo. Uhum. Outra coisa importante, hipoglicemia, né? A gente sempre vai conferir na ponta do dedo e a gente vai conferir também 15 depois na ponta, 15 minutos depois na ponta de dedo para ver se subiu. Como tem esse atraso, pode ser que na ponta de dedo ele já tenha saído da hipo, mas no sensor ainda tá. Lembra que eu te falei que é uma fofoqueira que conta uma história, né? Atrasada. Atrasada? Então pode ser que no sensor ainda tenha hipo, mas na realidade, assim, já passou. Certo, Então, por que que é legal a gente sempre conferir na ponta de dedo? Para você não oferecer mais açúcar para ele do que é o necessário, certo. tá? Como que você corrige a hipoglicemia dele atualmente? Ai, meu Deus. O quê? Que foi? Arrancou. Na rua. Hã? É na rua isso, acredita? O que eu não vi? A moto. Você não tá ouvindo a moto? Não, porque o negócio aqui ele tira o som do fundo. Nossa, que maravilhoso. Pois eu não Eu- tava nem escutando por causa do barulho da moto. Eu falei, meu Deus do céu. que susto, achei que ele tinha arrancado o sensor. Não, era uma moto que entrou, uma mobilete que entrou aqui fazendo uma zona. Achei que dava pra ouvir, por isso que eu fiquei, meu Deus, ela não deve estar me ouvindo, já tem moto em pão, porque ele entrou no começo da rua ali fazendo uma zona. Mas ainda bem que tira. Da hipoglicemia, no comecinho, bem no comecinho, elas pediam pra dar coca. Só que aí eu comecei a ver que dava diarreia nele, né? E primeiramente que ele era extremamente novo, né? Eu, assim, no meu pensamento ele era extremamente novo pra poder
dar, né? Ele ainda é, tá? Ele ainda é, né? Pra poder dar refrigerante. Aí, beleza. Aí mudamos do refrigerante pro suco de laranja. Chegou a época que ele odiou o suco de laranja, não bebia mais por nada. Passamos. Aí tem um amigo meu que ele é do SAMU. E aí ele conseguia ampolas pra mim de glicose mesmo. Glicose. Isso, aí eu perguntei pro pessoal da Santa, eles falaram que podia. Então, se era de madrugada, que ele tava dormindo e eu percebia a hipoglicemia, ou ele dava algum sinal, aí eu dava glicose no comecinho, no cantinho da boca, melhorava. Hoje em dia eu já opto mais pelo melzinho, porque aí eu já consigo levar o melzinho para qualquer lugar. Então elas pedem para dar 2 sachêzinhos de mel. Tá. Aí, quando é hipoglicemia, eu dou 2 sachêzinhos de mel, 15 minutinhos, até mesmo antes dos 15 minutos ele já sobe bastante. Quando ele tá acordado, às vezes ele não quer o mel, ele ama açúcar, né? Adora açúcar. Aí Por que ele, será, né? por que será? Aí ele vem com sintominha assim, alguma coisinha, aí ele vem, mamãe, quer açúcar. Aí quando ele fala, mamãe, quer açúcar, eu falo, meu Deus do céu. Aí vou, dou as colherzinhas, né? Que eu acho que eu não me lembro no papel se são. Ele não gosta que seja diluído em água, então eu dou direto na boca Puro. dele, vou fazendo aqui as massaginhas quando ele não quer. Quando tá bem baixinho, aí eu só coloco na boca e vou ajudando O ele que a. que é bem baixinho pra você? Aí, olha, bem baixinho pra mim é quando, tipo, chega a tipo 50, 55, tipo, pra mim já é extremamente baixo, que nem teve uma que ele teve, que desde o diagnóstico foi a mais baixa de todas. Eu acho que foi o quê? Eu não me lembro. Eu dei, porque eu não lembro, eu acho que eu falei pra você sobre a insulina, né? Que a Santa tinha dado uma receita de insulina, e aí eu tinha feito um esquema na minha cabeça quando a gente descobriu a insulina era outra e fazia completamente Uhum. diferente o processo, porque quando a gente compra, às vezes quando eu não consegui buscar, porque eu busco no Bom Retiro. Aí às vezes quando eu não consegui buscar, aí eu compro com a receita. Só que com a receita, eles me vendem as partes mesmo da Fiasp, que é a ultra rápida, né? E não as partes que ele usa, que tem que Jesus. dar com 15 a 30 minutos. E até aí, a minha cabeça tinha voltado. Afinal, você não é farmacêutica, né? Então, aí tinha voltado na dos 15 a 30 minutos. Menina, saiu da minha cabeça essas partes ultra rápida. Eu dei a insulina para criança, ele comeu, mas assim, ele tava meio gripadinho, ele não comeu o suficiente. Aí, tá, tinha acordado cedo, porque o nariz tava bem congestionado. Ele comeu, aí eu vi que ele encostou no cantinho, tipo, tava dando umas cochiladinhas. Medi, a glicemia eu acho que tava em 80, eu falei assim, bom, 80 estabilizado no aparelho. Eu falei, ok. Meu, foi o tempo de eu ir lavar uma louça. Fui lavar uma louça e tudo, organizar a cozinha do almoço. Aí ele começou, mamãe, mamãe. Aí quando eu fui, tipo, ele tava com a cabeça lá pra trás, assim. Aí eu falei, meu Deus, a glicemia. Fui medir, minha filha, 28. Hum. 28. Aquele dia eu achei que eu ia infartar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu corri, aí o meu irmão ficou meio que perdido, assim. Aí meu irmão, o que que tá acontecendo? Eu falei, a glicose, pega o açúcar. Aí peguei o açúcar, fui abrindo, mesmo assim, tendo na cabeça, né, que abaixo de 30 eles pedem para não colocar nada na boca. Mas eu falei, meu, Uai, sentar, se você não coloca nada na boca, você vai fazer o quê? Levar o menino pro hospital até chegar lá e resolver? tem para isso, eles pedem para abaixo de 30, contanto que eu tenho, eu vou te mandar a foto depois Da tipo, receita. ações que eles falam, né, sobre a hipoglicemia e todas as coisas. Eles falam que abaixo de 30 não é para colocar nada na boca, porque corre o risco da criança broncoaspirar, né, da pessoa Sim. broncoaspirar e tudo. Mas, meu, eu falei assim, não tem como eu esperar, porque eu não tenho ninguém conhecido aqui, todo mundo que dirige o carro, o nosso carro tá quebrado, todo mundo que dirige carro, tá todo mundo trabalhando aqui na rua, a rua é pequena, não tem muita gente, só tem idoso. Eu falei, gente, até o SAMU chegar, eu matei meu filho. Enfiei açúcar na boca dele, apertando, apertando, ele foi engolindo, aí subiu. Mas assim, essa foi a mais baixa de todas desde o diagnóstico dele. Foi essa de 28, mas assim, eu mesmo já estando acostumada, entre aspas, com a situação e sabendo lidar com a hipoglicemia com calma, me bateu um desespero. Porque nunca tinha dado tão baixo dessa forma. Minha Nunca, nunca, filha, mas não tem como. nunca. Porque, tipo assim, que nem o pai deles, o pai dele ainda fica bem nervoso. Tipo, ele vê a hipoglicemia, tipo, ele já quer correr com ele segurado no braço e não sei o que. Eu falo, calma, deixa ele sentadinho no sofá, pega o açúcar, volta, pega o docinho que precisa dar, né? O açúcar que precisa dar na boca dele.
deixa ele quietinho. Aí, às vezes, tipo, ele meio que fica no soninho, né, sonolento. Mas ele tá dormindo, não pode deixar ele dormir. Eu falo, calma, só dá um negocinho na boca dele, espera os 15 minutos, a gente mede de novo. Se não der, então eu já sou mais centrada. Mas confesso que nesse dia dos 28, eu achei que eu ia infartar. Eu falei, meu Deus do céu, vou morrer. Ó, então, falando nisso, falando em hipoglicemia, tem uma questão com o sensor que a gente costuma chamar de hipo por pressão. Ou seja, quando o Iago, não sei, dormir em cima, sabe? Tipo, ele ficar deitado em cima do sensor, pode ser que dê uma hipoglicemia, Certo, tá? Mas é um erro de leitura, não é uma hipoglicemia de verdade, é um erro de leitura. Quando você aperta muito o sensor, ele falha um pouco na leitura. Então, antes do seu marido entrar em desespero, você explica isso pra ele, fala, vamos furar o dedinho, né, pra ver se é uma hipo mesmo ou não, tá? Então é isso, a hipo por pressão, e você faz a correção de hipo certinha. Existem os alarmes, tá? Depois você pode fuçar lá no aplicativo. Alarme de alta, alarme de hipo, alarme de queda muito rápida. Você pode definir se você quer que ele faça um som, que ele só vibre. Você pode definir a partir de quanto você quer esse alarme, porque às vezes a pessoa coloca 180 e fica dando alarme o dia inteiro, e às vezes é chato, sabe? Então, às vezes, você quer o alarme da alta para uma coisa que realmente é importante. Então, sei lá, 250. certo. Você que sabe, tá? Alarme de queda ou risco de hipo, aí você bota, não sei também, porque ele é pequenininho, né? 90, 85. Então, a definição desses alarmes tem a ver com você, com a sua rotina, com o momento que você gostaria de ser avisada sobre alguma coisa. Tudo bem? Aí essa parte, no caso, tipo assim, vamos supor, é que eu acho que eu não me lembro do limite dele, porque eles falaram que como ele é muito novo e tem essa diferença de tem dias que come, tem dias que não come, tem vezes que come demais, tem vezes que come de menos. Eu não me lembro se elas colocam, acho que depois do jejum, eu não lembro se é até 250 que elas, tipo, consideram alto mesmo. Aí, no caso, eu tenho que ver com elas, aí eu posso explicar toda a situação para poder ver com elas essas partes do alarme, né? É só um alarme, é só um aviso. Essa Então, você não precisa falar com o médico para isso, é uma questão de gosto seu. Do, Então, do- é uma coisa assim que eu ainda fico com bastante dúvidas, assim, eu tento ler bastante principalmente sobre as insulinas. Porque uma coisa que sempre pesa, assim, tanto para mim quanto para o pai deles, é em relação tipo assim, a gente meio que entendeu o pico da insulina e tudo, mas a gente ainda fica meio preso, tipo assim, depois de quanto tempo que eu posso dar insulina, tipo, que seja seguro, que não vai dar uma hipoglicemia, que não. Aí depois eu vi o seu vídeo sobre a sobreposição da dose antiga com a dose nova e tudo. Porque, igual eu falei, tem vezes que, tipo assim, a gente tá mó empolgadão, a gente acha que ele vai super comer, ele não come nada. Aí a gente já Você tem aplica dado insulina antes dele comer? isso porque, tipo assim, ó, que nem esse mês eu ainda não consegui ir lá no Bom Retiro para poder retirar. Aí eles falaram que eu podia fazer a compra, né, da insulina na farmácia, porém ia vir as partes da Fiasp, que é a ultra rápida. Mas você Então, pode pedir, mas você pode pedir outra. eles nunca me falam, pelo menos eu compro na farmácia São Paulo. Eu compro na farmácia São Paulo aqui da Avenida Guapira, aqui no Jaçanã. Eles só me mostram essa. Aí Você pode perguntar, você não tem a Novo Rapid? porque então, a Novo Rapid é a que eu já pego Sim, na, sim, na de alto custo. sim, Eles, mas tem para vender. então, eles só me mostram essa. Não sei se é por conta da. É, porque na receita deles só tá as partes, não tá definindo a. Que aí depois que eu descobri, né? Eu achei que as partes era a marca, mas as partes é o tipo de É o insulina tipo. das marcas, né? Bom, tá. Depois a gente vê. Mas mesmo com a Novo Rapid que você pega do governo, você aplica antes. Isso, a Novo Rapid que eu pego do governo, eu aplico. Eles pediram lá na Santa para de 15 até 30 minutos antes da refeição. Se for 15 para poder minutos. comprar, então eu já acho 30 muito. Então eu, assim, às vezes eu dou até antes de 15 porque eu fico com medo. O Iago, ele é uma criança extremamente assintomática. É muito difícil, tipo, tem vezes que a glicemia dele tá 60 e ele tá passando mal.
Tem vezes que a glicemia dele tá, tipo, abaixo de 50 e ele tá brincando como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa na hiperglicemia. Então, a Santa sempre fica preocupada com ele por conta disso, porque eles falam que o Iago é uma criança extremamente assintomática para tudo, tanto para hipo quanto para hiper. Então, assim, quando eu compro a da farmácia, que eu vejo que é a ultra rápida, aí eu Uhum. faço o processo pela receita pela receita não, pela bula dela, que ou é dar na hora da refeição, ou se eu tô em dúvida, até 20 minutos depois. Se é a insulina normal que eu pego no posto, aí é 15 minutos antes, depois que eu descobri, né, de todo o processo, aí eu dou 15 minutos antes e faço a alimentação dele. Eu acho que é até por isso que tava dando essa desregulada, porque eu passei muito tempo, acho que eu passei mais de um ano iludida que a insulina era que podia dar na hora da refeição, então eu acho que bagunçava tudo, não fazia efeito, aí quando ia fazer efeito já dava hipoglicemia, porque aí já tinha passado o tempo, então bagunçou, tipo, completamente. E quando chegava lá na Santa Casa, tipo, ela falava, mãe, tem que ter mais atenção. E, meu, eu me cobrava, eu chorava, porque que nem eu e o pai somos bombeiros civis. A gente estudou um pouco sobre isso, eu lidava com isso, eu trabalhava no meio do Brás, então era bombeiro de um dos shoppings lá das feirinhas da madrugada. Ele também é. Então, tipo assim, a gente lidava com esse tipo de pessoa, só que parece que quando é com o nosso, nada dá certo. Tipo, parece que bagunça, que você não sabe fazer, que o que você faz tá errado, e aí, tipo, vira aquela bola de neve. Mas aí eu comecei a pegar, é que às vezes eu acho que também pelas consultas, ter os horários ali, você tem um horário Ó, um pouco. deixa eu tentar te acalmar um pouquinho. É, eu amo os médicos, mas às vezes eu acho que eles pecam um pouco. É, eles pecam um pouco em algumas coisas, né? Por exemplo, mãe, você precisa prestar mais atenção. Ué, mas será que você não tá prestando atenção? Eu acho que você tá prestando atenção. Eu acho tão difícil a alimentação de uma criança pequena, porque você nunca sabe se ele vai sentar e comer tudo, se ele vai sentar e comer tudo em meia hora, se ele vai sentar e comer tudo em uma hora e meia, porque às vezes eles enrolam, às vezes eles não querem comer. Então, existem questões com crianças pequenas que a gente não pode ignorar. Então, para mim, o melhor para você é a insulina Fiasp, porque você pode aplicar imediatamente após. Então, você teve certeza do tanto que o Iago comeu, faz a dose depois, tá? Então, criança pequena para mim é isso. Outra coisa que daria para fazer ele foi fazer a refeição e tá um pouco alta, né? Então, você pode fazer a dose, é que você faz tabela fixa, né? Você não faz contagem ainda. Não, eu só Não. estudo a Tá. contagem, mas Quando a gente faz contagem de carboidratos, são duas contas que a gente faz. Então, tem uma dose para corrigir a glicemia e uma dose para queimar o carboidrato. Então, são duas contas que a gente soma as duas doses e aplica uma vez só. Só que quando a criança é muito pequena, a gente pode dividir. Então, se ele for comer e a glicemia estiver um pouco mais alta, você faz a dose só da glicemia porque daí essa insulina já vai agindo para corrigir. E assim que ele termina de comer, você complementa, você dá a outra parte da dose que é referente à comida que ele comeu. Porque daí você tem certeza, tá? Então, essa questão da alimentação e da insulina numa criança pequena, cara, não dá pra gente exigir nada da mãe, sabe? Eu acho que vai. Acho que a gente tem 10 minutos aqui, que já vai acabar aqui, peraí. Porque eu tenho 40 minutos só de gravação nesse negócio aqui, mas tudo bem. Então a gente termina rapidinho, depois a gente grava outra se precisar. tá bom. Então eu gostaria que você não se cobrasse tanto, porque não tem a ver com você, tem a ver com a dinâmica do tratamento versus a rotina e a realidade de uma criança pequena. Então, quando a criança ainda toma mamadeira, né? Não sei, ele toma mamadeira? Ele toma o leitinho dele antes de dormir. Tipo assim, a ceia dele é o leitinho antes de dormir. Era até isso, até que eu tava falando com o pai deles, porque eu acredito que seja esse leitinho para dormir que acaba prejudicando um pouco na glicemia da manhã. Você Que ele, acha? Eu tenho certeza já. então, um Porque pouquinho. o leite, ele tem esse poder. E para você ter uma noção, quando começou o tratamento da diabetes, quando a gente
começou, né, por conta da cetoacidose, ele tomava cerca de 8 mamadeiras de leite por dia, fora a alimentação. A gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por fim, hoje em dia, tipo assim, ele bebe e vai. Acho que 2 mamadeiras por dia, que é bem difícil ele tomar de tarde. Geralmente ele toma no café da manhã, ele toma o leitinho igual ama. Pensa numa criança que eu até acho que é errado, mas o pessoal da Santa falou que podia dar um pouquinho de café. Ele ama café com leite. Aí Ah, eu mas um coloco, pouquinho não tem problema mesmo. coloco um pouquinho de café, ele toma um cafezinho com leite dele. E na hora de dormir, ele só toma o leitinho puro. Não coloco açúcar, não coloco nada. Acostumei ele desde a diabetes, eu acostumei ele com leite puro, né? E ele toma tudo? Porque assim, o Toma. que eu ia comentar da mamadeira é que às vezes, por exemplo, especialmente a mamadeira da noite, às vezes você aplicou insulina para mamadeira, a criança dorme no meio da mamada e não termina de tomar o leite. E aí você já aplicou a insulina. Geralmente ele toma tudo, mas dependendo da alimentação dele do dia, quando chega na hora do leitinho, se tiver um pouquinho mais alto e eu dar o leitinho para ele, quando chega na madrugada, ele tem hipo. Então, tipo assim, eu não durmo, eu falo para todo mundo, isso daqui meu chega escuro, porque desde o diagnóstico, tipo assim, eu não consigo dormir, principalmente na madrugada para mim, inclusive até eu acredito que a quantidade de sono dele impacta um pouco na glicemia, né? Porque eu acho que ele acaba me acompanhando. Como eu não durmo de madrugada, ele dorme de madrugada. Só que os meus 2 filhos, graças a Deus, eles, assim, sempre me acompanharam muito bem no sono, né, desde nenenzinho. E o Iago também acompanha. Então, tipo assim, às vezes eu fico com medo, que eu falo, poxa, acordei um pouco tarde, acordei com uma dor de cabeça danada. E, tipo assim, eu fico preocupada, porque eu falo, meu Deus do céu, sabe quando você tenta acordar no automático, minha filha estuda de tarde? Você tenta acordar e, tipo assim, o corpo parece que não funciona, porque Não eu dormiu à noite. eu sou da noite, eu sempre fui da noite, sempre trabalhei à noite. Então, tipo assim, você fala assim, Thalia, vamos limpar uma casa de dia. Eu falo, ah, não, de dia não. Vamos limpar de madrugada? Bora. A gente limpa até o teto. Ah, tá, entendi. Então você é mais ativa na madrugada. Eu sou mais ativa à noite. Então, assim, ficar acordada para mim à noite não é um problema, porém prejudica na parte da manhã. Quando ele não tinha diabetes, para mim era uma coisa normal. Mas com a diabetes, eu tô tentando, tipo assim, eu tô relutando demais para tentar mudar esse hábito. Mas com o medo da hipoglicemia, parece que o meu cérebro já tá projetado para isso e eu não consigo mudar, sabe? Não consigo ter uma noite de sono tranquila para acordar um pouco mais cedo. E é despertador um Mas atrás do ele outro. dorme? Ele dorme? Ele dorme. Se eu deixar, se você dormir até meio-dia, 1 hora, ele tá lá. O meio-dia, 1 hora, ele vai que vai. Só que aí eu fico me Então, cobrando, entendeu? não, Porque aí, peraí. Ó, para de se cobrar. É a aí primeira coisa que eu vou te falar. Para. Você tem três filhos? dois. Dois. Isso. Você tem três filhos. Você parou de trabalhar para cuidar do Iago. Você tem uma história, você contou pra gente uma história que assim, você tá contando, dando risada, brincando, mas eu posso imaginar o peso que isso teve. Uma criança entubada em coma, ele é super novinho, então assim, calma, calma, não se cobre tanto, tá? Não fica preocupada em, eu preciso dormir mais cedo. Calma, você É vai fazer o que dá para fazer, do jeito que dá para fazer. Então, com o sensor agora, a gente vai entender essa madrugada do Iago, tá? E você vai anotar no aplicativo, você vai ver lá que tem a opção de você colocar o que ele comeu, quanto aplicou de insulina, quanto de carboidrato, escrever a comida. Então, eu quero que você alimente bastante isso, tá? Existe uma seringuinha de meia unidade que às vezes é o que tá faltando pro Iago. Você tem uma caneta de meia? Tem. tem. Usa Ah, de você tem meio. a caneta de meia. Tem. Então, talvez meia unidade para essa mamadeira. Enfim, como eu te falei, agora o sensor ele vai dar uma noção, uma visão pra gente que a gente não tem. Então, a gente vai conseguir avaliar o impacto do leite, que horas que tá caindo a glicemia quando cai, que horas que tá subindo. Então, eu acho que a gente vai. Nossa, eu acho que vão ser, assim, 14 dias de muita informação. A gente vai gerar o relatório, você leva para Santa Casa, ou eu posso mandar direto para a doutora Laura, que eu tenho o contato dela aqui. Eu tô acelerando aqui que vai cortar. Tá bom. E nessas primeiras 24 horas, o sensor ele demora um pouquinho para, às vezes, tá? Demora um pouquinho para se encaixar, mas no geral, pelo que eu tenho visto, o pessoal tá gostando muito. É um sensor que não dá alergia, é um sensor que não desconecta muito facilmente.
Às vezes, o Bluetooth, ele é uma tecnologia meio, né, não é meio, como é que eu falo? Frágil. Então, às vezes você vai ver que perde a conexão, mas logo volta. Não é nada muito absurdo, tá? Eu vou ficar à sua disposição no WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você precisar, a gente vai conversar. E vamos agendar daqui uma semana. Que aí daqui uma semana eu vou compartilhar os dados com você, que eu tenho acesso aqui. E aí você me conta como é que foi, os momentos mais fáceis, os momentos mais difíceis, coisas que você descobriu com o sensor que você nem imaginaria que poderia estar acontecendo, tudo. E aí, aí talvez a gente coloque alguma estratégia diferente, qualquer coisa eu chamo a doutora Laura aqui, troco uma ideia com ela, e aí a gente tem mais uma semana de observação. Tô muito, muito, muito feliz de poder ajudar vocês. Ai, a Muito gente tá... mesmo. vai ser novo pro Iago, porque eu já vi que ele tava ali olhando meio que o bracinho, tipo, ué, que é esse negócio pendurado em mim aqui? É, já já ele vai esquecer, né? Que agora no começo é assim, então igual meu sobrinho pequenininho que usa óculos, o tempo todo tirava, punha. Hoje já é um negócio assim que faz parte da vida dele e as crianças elas se acostumam e elas aprendem, né? Então toda criança que precisa, sei lá, de repente um aparelhinho auditivo, no começo é esquisito, mas ela percebe que aquilo traz um benefício e, e vai, tá? Acostuma. Thalia, muito obrigada pela participação, por compartilhar essa sua história, que eu imagino que não foi nada fácil. Perder o seu pai, ter o bebê, ter o diagnóstico do diabetes, uma coisa assim, tão em cima da outra. Parabéns pelo seu humor, por você conseguir rir das coisas que te aconteceram. Eu acho que essa é uma forma da gente, eu pelo menos, né, faço a avaliação de que você entendeu, aceitou e pegou pra você e falou: não, é isso, o meu filho tem diabetes e bora lá, e vida que segue, vamos trabalhar. Sim. Já já ele vai pra escola, você vai conseguir voltar a trabalhar. Então, se dê um tempo, tenha paciência que as coisas vão entrar nos eixos. Ai, se Deus quiser, amém. Eu Tá acredito. bom? Porque, olha, tem que ter força. Somos mulheres fortes, porque é Deus difícil, né? não dá, ó, tem um negócio que eu gosto muito de repetir que é: Deus não dá um fardo para quem ele não tem certeza que vai dar conta de carregar. É Então ele verdade. sabe que você dá. Então bora lá, tá bom? Bora. Qualquer Obrigada. coisa você me chama no WhatsApp e a gente continua o papo. Tá bom. Beleza? Beleza, gente. Beijo para vocês. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.